para você, está começando o Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao ponto a ponto que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. No programa de hoje nós vamos falar sobre empoderamento da mulher negra, isso mesmo, minha gente, um assunto super relevante. E para falar sobre esse tema, eu recebo aqui mulheres maravilhosas, negras e empoderadas. São elas, Mabel Freitas, mulher negra, feminista e antirracista, doutora em difusão do conhecimento pela UFBA, com estágio em nível de pós-doutoral em educação pela USP, mestra em políticas sociais e cidadania pela UCSAL, especialista em ensino da cultura afro-brasileira pela Unifax, novas tecnologias da comunicação e informação na educação pela UNEB e novas abordagens do ensino de língua portuguesa pela Unifax. E ainda tem mais, viu? Graduada em Letras Vernáculas pela UCSAL. Autora de livros, artigos, cordéis, poemas e resenhas publicadas em periódicos nacionais e internacionais. Seja muito bem-vinda, Mabel. Uau, que currículo! Muito obrigada, Michele, pelo convite. Estou sempre à disposição. Bem-vindo. Eu acho que hoje vai ter muito assunto para a gente tratar aqui hoje, com certeza. Vamos beber aí da fonte desse conhecimento todo. E também aqui com a gente, ela, Mari Cerqueira. Gente, Mari é natural de Feira de Santana, se mudou para a capital baiana para investir na própria educação e na carreira. É jornalista, mentora de novos negócios, criadora de conteúdo e profissional de marketing digital e infoprodutos, com mais de 10 anos de atuação no mercado. É também idealizadora do documentário Quem Mete Dança é Ela, que discute sobre a atuação e contribuição da mulher no cenário da música, da dança e músicas populares da Bahia, como o pagode baiano. Muito bem-vinda, Mari. Você começou na carreira com 10 anos de idade, com certeza, né? Não, tenho essa cara de jovem, mas já tenho 29 anos. Estou desde os 18 atuando com comunicação. Que maravilha, perto da minha idade quase, tanto com 28. E para fechar o time aqui completo dessas mulheres maravilhosas e empoderadas, ela, Jurimar Proença. Ela é empresária, dona da loja Juveste, entrou no mundo da moda como sacoleira após pedir demissão de um trabalho fixo para cuidar de um problema de saúde da filha Natália. De vendedora autônoma, passou a dona do próprio negócio, saindo do CPF para o CNPJ, auxiliando e empregando outras mulheres. Assim, são mais de 27 anos nessa empreitada de sucesso, levantando a bandeira de mulher preta, empoderada e sempre em busca do melhor. Nossa, vocês já viram aqui, né, gente? Que potência eu tenho no estúdio hoje aqui. Mulheres maravilhosas, esse assunto vai render bastante. Agora, gente, a gente fala sempre de empoderamento feminino e tal, e a gente fica naquela dúvida, será que as pessoas sabem o que é que significa o empoderamento? Entre várias definições que eu achei lá na minha pesquisa, eu trouxe uma aqui para vocês, olha só. De acordo com o site do Instituto Algar, o empoderamento feminino é um conceito que surgiu no século XIX e que se consolidou como um movimento político, social e filosófico, com o objetivo de promover a força da mulher e tem como principal característica a luta pela igualdade de gênero e por uma consequência de maior participação das mulheres na sociedade. E aí eu fui vendo, Mabel, que tinha uma outra definição que fala o seguinte, que a mulher ela tem que se ver e ser vista também como parte importante dessa sociedade. Então, isso a gente pode pensar que o empoderamento, ele inicia-se de dentro para fora? Com certeza, Michele. Eu, inclusive, discordo do verbo empoderar. Eu digo que o verbo é empoderar-se. É preciso ter essa partícula para deixar evidente que o protagonismo é da mulher. Ninguém tem o condão de empoderar alguém. O que eu posso fazer é contribuir com a minha narrativa, com a minha trajetória, para que outras mulheres também consigam ser protagonistas das suas narrativas. Eu adoro quando começa desdizendo alguma coisa, achei ótimo. Porque empoderar fica como se sempre fosse alguém que fosse fazer isso pra gente, né? E não o sentido inverso, tem que passar. Mas além disso, Mari, da mulher também se ver e se
absorver tomar conta dominar esse impulsionamento? O que falta de fora para dentro, da sociedade para com a mulher? Falta oportunidade, eu acredito. A gente está há tanto tempo na sociedade que homens estão, em maioria, né, em posição de poder, que a gente também entender que é preciso que a gente também faça esses movimentos. Geralmente esses movimentos vão partir das mulheres, de trazer as outras, de colocar elas também, possibilitar esses espaços de poder. Mas faltam essas oportunidades para que a gente insira as mulheres nesse mesmo pé de igualdade quando a gente pensa em poder, em liderança, em oportunidade mesmo para ocupar esses espaços. Ju, eu queria ouvir um pouquinho da sua história e saber, você acredita que o empoderamento feminino para a mulher negra, ele é mais desafiador? Sim, sim, eu concordo. Eu acho que tem a dificuldade, né? Eu mesmo passei por várias dificuldades, estou tentando, assim, lidar com as dificuldades, mesmo tendo 26 anos já na área, eu tenho uma dificuldade muito grande nas compras em São Paulo, até mesmo dentro da minha loja, chega cliente que me tratam como se fosse a funcionária. Tipo, Ju, a dona da loja não pode ser uma negra. Entendeu? Então, acho que está faltando mais oportunidades. Você ainda passa por isso na pele? Já teve Passo. Situação de você... Ou quando você vai comprar mercadoria em São Paulo? Eu trabalho com multimarcas, então, assim, chego em umas lojas que tem peças, são as peças diferenciadas, peças caras, e acho que não só as vendedoras, como até mesmo a gerente da própria loja, acha que uma negra não vai vender aquela peça da multimarca. E passo por isso sempre, em São Paulo, até na minha própria loja. Imagine, é aquele racismo estrutural, enraizado. Mabel, o que fazer? Eu acredito que a gente precisa, o tempo inteiro, honrar a sabedoria das nossas ancestrais. Então, quando eu penso nesse empoderamento que hoje é tão falado, eu preciso lembrar daquelas mulheres que eram vendidas nos mercados seiscentistas e de que maneira elas agiam. Que ali foi o primeiro movimento. E eu volto até um pouco, porque algumas mulheres, inclusive, elas começaram a se dar conta dessa demanda e dessa necessidade dentro do navio negreiro. Então, de que maneira elas atuaram? De que maneira elas conseguiram dar conta e disseram, olha, eu sou uma mulher, eu não sou um objeto, eu não posso ter o meu corpo coisificado. Porque aqui o estupro colonial era naturalizado, nós éramos vendidas, nossas famílias eram dilaceradas e todas as vezes que a gente pensa em empoderamento hoje, ao meu ver, a gente precisa repensar de que maneira elas agiram. E elas agiram na guerrilha. E eu acho que a gente precisa ir para o campo de batalha. Chega de militância de sofá, chega de meras dancinhas que não vão efetivamente nos levar onde a gente precisa. Eu acho muito bacana quem milita em cada área. Eu milito na academia, então dentro do meu universo eu publico, eu faço palestras, eu ministro cursos, oficinas, workshops. E é bacana que a gente entenda que não adianta esse glamour, porque eu acho, Michele, que agora está um empoderamento, um suposto empoderamento mediatizado, que eu não estou vendo aonde essa pessoa quer ir efetivamente. Às vezes é um glamour e é único. Ah, eu fui a única mulher negra no pós-doutorado, sim. E depois que eu saí da USP, eu fiz o quê para colocar outras mulheres negras lá? O meu movimento é contínuo. Cadê a mão para puxar outra para cima, para vir junto? Perfeito. E eu acho que tem um movimento que é muito assim, ah, porque eu sou a única em tal lugar, ah, porque eu sou a única que faço isso. Então, assim, a gente não pode aceitar. Eu acho que a gente precisa entender que o lugar aonde nós chegamos, ele precisa ser um espaço ocupado pelas demais. Sim. Então, a militância, para mim, a guerrilha é essa. Precisamos estar num campo de batalha e trazendo as outras sempre, porque foi assim que as nossas ancestrais fizeram. Com certeza. Por falar nisso, Ju, no seu segmento, você conhece ou é comum ver mulheres empresárias negras nesse ramo da moda? Sim. Você conhece outras mulheres? Conheço, sim, outras. Que maravilha. Né? Eu conheço outras e está nesse mesmo pé que eu insistindo para a gente poder levar adiante um comércio de negra em Salvador, no Brasil, entendeu? Mas é bem complicado. Eu tive aquele probleminha, tipo, teve amigas minhas, clara, branca, né, que não conseguiram superar a pandemia.
Então, eu vim de casa, eu era sacoleira, depois eu tive uma lojinha que era conhecida como Loja do Beco, que era em um bequinho. Depois eu tive uma loja em um centro comercial grande. Aí veio a pandemia, quando a gente achava que tudo ia acabar, eu me mantive. Hoje eu estou no 7º andar. Se reinventou, se ressignificou. Né? Estou no 7º andar, numa sala, mas continuo trabalhando com as mesmas peças, as mesmas marcas que eu trabalhava com a loja no térreo. E tenho uma clientela boa que estão sempre me apoiando. Né? E futuramente eu vou voltar onde eu estava, com minha loja no térreo. Não vou desistir nunca. Que maravilha. Não, não pode. Essa palavra não existe entre nós mulheres. Desistir nunca é uma opção. Mari, e no seu ramo? Você trabalha muito com rede social, né? Com essa parte de marketing digital. Como é que é esse empoderamento feminino dentro desse universo? Você encontra, tem se aberto muito leque para muitas mulheres negras estarem ali naquela situação? Você acha que ainda é muito mais assim um confete do que efetivamente está funcionando aquilo ali? Não, existem muitas mulheres negras que querem empreender, inclusive empreender é um dos principais sonhos dos brasileiros, né? Eles querem isso muito mais do que viajar, do que ter filhos. E as mulheres negras, elas empreendem geralmente quando elas sentem que as dores que elas têm, e isso perpassa muito, assim, quando o imaginário do empreendedorismo, o empreendedorismo na prática. Elas empreendem geralmente a partir daquilo que elas sentem falta, principalmente pensando que elas são mulheres negras. Por isso a gente vê, por exemplo, muitas mulheres empreendendo com cabelos afros, porque elas não encontram esse serviço no mercado, então elas criam essas soluções pensando nessa comunidade negra. Então isso perpassa muito, existe sim esse desejo da mulher negra de empreender, de se tornar dona dessa sua própria história, dessa própria carreira. E isso é importante a gente levar em consideração essas dores que são diferentes para as mulheres negras em relação às mulheres não negras. Quando a gente vai olhar esses negócios a fundo, a gente sempre vai encontrar que ali existe uma dor que ela passava ou que a comunidade dela passava quase sempre, quase na maioria das vezes. Existe, óbvio, as oportunidades que a gente observa no mercado, que a gente vê, olha, aqui eu tenho conhecimento para atuar, mas é muito comum que a gente veja que esses negócios aconteçam pensando nessas dores que elas passam e não encontram onde e quem resolva. Perfeito. E aí, arregaça as mangas e vamos atrás das soluções. Eu vou trazer um dado aqui para vocês, gente. Olha só, segundo o IBGE, dos jovens que frequentavam a educação superior em 2000, apenas 9,9% eram mulheres negras. Em 2019, 7 anos após a lei de cotas, que foi criada em 2012 no governo da Dilma Rousseff, o índice subiu para 26,3% e se aproximou ao número de estudantes brancas, que era de 29,4%. Mabel, você que tem esse currículo vasto, extenso acadêmico, qual é a dificuldade para chegar neste lugar aí que você conseguiu alcançar, lógico, com seus méritos e seus esforços, mas para a mulher negra? A gente viu que houve um avanço com a lei de cotas, mas ainda o muro ainda é muito alto para a mulher negra, né? Eu acredito que a educação básica ela precisa de uma transformação urgente. Então, que bom que eu cheguei, mas eu também me sinto muito triste porque todas as mulheres negras que estavam ao meu redor brincando na infância, aquela brincadeira de rua, elas não chegaram. Eu sou a única da minha geração, daquele espaço. Eu sou a única da minha família. Então, isso é preocupante. Ao meu ver, a educação básica precisa de uma transformação. Se a gente começa a apresentar uma educação antirracista, eu acredito que tenhamos outros cidadãos e cidadãs para dar conta dessa nossa sociedade, que tem sim, como você falou, racismo estrutural. As dificuldades são muitas. Desde o momento de não acreditar que ali é seu espaço. Então, eu lembro, na primeira pós-graduação, perguntaram para mim, você está esperando sua mãe? Aí eu falei, não, eu sou estudante daqui. Falou, porque não parece, você parece tão novinha. Eu falei, com certeza é um atravessamento de geração. E aí é o disfarce, né? Exatamente. Para encobrir aquele racismo. Eu compreendo que realmente eu era muito jovem naquele momento, mas assim, a gente sabia que não era só isso. Não era só um recorte geracional. Então é importante que a gente entenda que aonde quer que a gente vá, assim como o Ju acabou de dizer, vão desconfiar da nossa engenhosidade. E isso é preocupante. Quando a gente publica, e aí eu falo, eu tenho mais de 20 capítulos de livro. É mesmo? Como é que você conseguiu? Eu falei, a gente precisa se movimentar, né? Cada um não milita, tem gente que milita com uma bandeira na rua, tem gente que grita. Eu escrevo, eu produzo, eu palestro. Cada um com seu talento.
E é importante que a gente veja isso. Então, as minhas dificuldades foram grandes, sim. Eu estudei em escola particular em alguns momentos. Então, meus pais pagavam com muita dificuldade. Depois, eu ingressei na escola pública. Toda a minha educação foi privada, então eu paguei para estudar. Eu só ingressei na Universidade Federal da Bahia no doutorado. E eu ingressei na melhor universidade da América Latina, agora, né, a USP está entre as 100 melhores do mundo, agora no pós-doutorado. E de 54 pós-doutorandos e pós-doutorandas, a única mulher preta e nordestina era eu. Então, isso é assustador. Sim. Aonde estão as acadêmicas pretas? O que é que elas estão fazendo? A gente pode até ter ingressado na universidade. Ingressou, permaneceu, primeiro tópico. Não é só ingressar, é permanecer. Porque o racismo nos atravessa o tempo inteiro e não dá vontade de ficar lá. O tempo inteiro é desconfiado da nossa produção intelectual. E aí, quando falam, olha, você produz, esse currículo é seu. Menino, eu já dei aula, Michele, para algum estudante falar assim, professora, eu estou aqui olhando seu currículo e tentando acreditar que é a senhora, porque parece que é outra pessoa. Olha que absurdo. Imagine, né? Como é que... Entende? E você tem, o tempo inteiro você tem que se reafirmar que tem competência, que estar ali porque merece estar ali. É complicado, viu? Isso me lembrou até um textinho que eu li de uma jovem da universidade, ela falando que ela passou por um racismo, que ela, depois que ela veio entender que era racismo, que durante ela no ensino médio, a professora, ela falava muito, professora, pra que você fala tanto para ser atendente de McDonald's? Não precisa falar tanto assim, não. E ela não entendia, ela falava assim, mas eu não quero ser atendente da McDonald's, sem desmerecer nenhuma profissão. Ela falava assim, eu quero ser médica, eu quero... E aí, quando ela entrou na universidade, que ela veio perceber que aquela fala era racista. Olha só, um racismo velado, mas que não é mais velado, é escancarado e tem que ser combatido. Gente, o papo tá muito bom, mas a gente vai ter que dar um intervalo. Eu juro pra você que é bem rápido, nós não vamos sair daqui, nem você. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Empoderamento da Mulher Negra. Esse assunto aqui que tá rendendo, tá maravilhoso. E eu recebendo mulheres empoderadas, negras e muito especiais. Aqui comigo, Mabel Freitas, pós-doutora em Educação. Também Mari Cerqueira, que é mentora de novos negócios, e a empresária Jurimar Proença. Que delícia. Gente, olha só, nossa equipe foi às ruas para mostrar para a população o que eles acharam dessa nova Ariel. Lembra que o cinema mudou a sereia Ariel, que ela era ruiva de pele branca? Agora nós temos uma Ariel negra e temos também a versão da Cleópatra negra. O que será que a população achou disso? Vamos ver como foi. Nos últimos anos, alguns filmes como o da Disney, algumas séries da Netflix têm protagonizado pessoas negras no lugares de pessoas brancas, como A Pequena Sereia, por exemplo, não é verdade? Cleópatra também, você já viu, tem uma série nova de Cleópatra, por exemplo, que ela é branca e agora tá negra. Eu vou te mostrar a foto para você me dar a sua opinião, o que é que você acha? Por exemplo, tá bonitona, né? O que é que você acha de uma Cleópatra assim? Ou a Cleópatra, como a gente estava acostumado de ver nos filmes? O que é que você acha? Olha, pela história, a Cleópatra foi uma mulher negra, né? Então, eu acho mais colocar o natural, né? Foi uma pessoa negra, inteligente, lutadora, que liderou seu povo, né? Foi ali até suas últimas consequências. Então mostra, porque às vezes as pessoas querem tirar a inteligência do negro. Eu acho assim, mostrar que nós somos inteligentes, nós somos também, podemos, de uma certa forma, como se fala, se expandir, crescer, fazer aquilo crescer, fazer aquilo prosperar. Então dá um orgulho, né, a nós negros. Né? Geralmente é colocado sempre o branco, né, o branco, até no caso de princesa, essas coisas, e o negro fica sempre recuado. Então, a parte negra, eu acho que ficou ótimo, né? Para que a sociedade saiba que somos todos iguais. Gostei bastante. Você gosta? Gostei. Você já tinha visto a repercussão desse filme sobre isso? Sim, minha filha estava muito ansiosa para assistir. E você acha que é importante a identidade para a criança? Na verdade, nem vi muita diferença não, porque eu acho que
pra ver, não. Minha filha gostou bastante, a gente assistiu o trailer junto e ela se animou bastante. Maravilhoso, sim, porque antigamente só existiam brancos na televisão fazendo todo tipo de papel. E hoje, realmente, os negros estão adquirindo o seu lugar, né? Justamente, tanto nos filmes, como nas novelas, no trabalho, em tudo. Então, eu acho muito bom. Ótimo, porque não tem cor, princesa. Pode ser de qualquer cor, né? E as crianças adoram. Eu acho que não deve haver racismo, principalmente para princesas, né? Uma negra bonita, do cabelo grande, bem chamativa ela, bem bonita mesmo. Você acha linda? Linda, muito linda. Eu acho mais real a questão da Cleópatra ser negra, eu acho mais real, porque o Egito é um país da África, é um país preto. E aí, da mesma forma que mentiram Jesus ser branco, mentem o fato da Cleópatra. Da mesma forma que mentiram Jesus ser branco, mentem o fato da Cleópatra ser branca. Só que, tipo, o Egito é um país na África, então, obviamente, Cleópatra era preta. E aí, por questões racistas e tal, as pessoas pintam Cleópatra como branca, da mesma forma que pintam Jesus parecendo um surfista, parecendo Gabriel Pensador. Mas eu acho que tá certo por uma questão de representatividade e por uma questão de ser mais assíduo à história real, que seria da Cleópatra. Eu acho que tem uma versão tradicional, mas pode mudar, né? Pode ter uma Ariel negra, não tem problema com isso. Não tem problema com isso, não. Eu acho que muita gente quer manter essa tradicionalidade, mas para nós é importante mudar de ideia e ter mais representação para outras raças. Eu acho muito importante para uma criança, porque ela vai achar que não é fora uma pessoa negra também pode ser nos padrões, né? Porque a gente vê muita boneca branca, vê muita criança querendo ser branca, por causa que tem só boneca branca, e a gente vê hoje está sendo muito legal ver pessoas de pele escura sendo ator também. Não é só branco que pode fazer novela, negro também. Novela, filme, desenho, e fazer o papel principal. Querendo quebrar o preconceito, né? Sobre o racismo contra os negros, contra as crianças também. Eu acho legal. Isso está querendo priorizar nossa pele negra e ajudar muitas pessoas a reconhecer que a vida das negras importa, né? Essa modalidade, ela já deveria vir sendo inserida na nossa cultura já há algum tempo, né? Porque assim, como educadora, se os nossos filhos, os nossos alunos, ou a população, ou as novas gerações não forem aprendendo, será uma geração doente, não é assim? Então, quando se tem acesso a determinadas literaturas, a sua cultura, fica muito mais fácil de simplesmente entender que somos um povo, que somos uma nação, um só ser, que é o ser humano. Uau, que orgulho do meu povo baiano. Não deu um orgulho, gente? Todo mundo aí ó, já fazendo uma análise crítica da situação, e é lógico que é importante para a criança, é lógico que é importante para o povo negro se ver nessa posição de destaque, de ser princesa assim. Temos muito o que falar aqui. Eu vou começar aqui por Mari. Mari, essa identificação da Ariel. A Ariel é princesa da Disney e está ali na pele negra, para a criança olhar e se identificar e ver assim, uau, é igual a mim, eu também posso ser uma princesa. É importante? É muito importante, porque crianças da minha geração, da geração da Ju e da Mabel aqui, cresceram vendo princesas brancas. Isso mexe profundamente com a nossa autoestima, porque a gente acredita que a gente não é o padrão, que é muito outro. Aí tem a vontade de alisar o cabelo, de mudar de cor. A gente vê casos de crianças que falam com a mãe, eu queria ter uma outra cor de pele. Então, ter essa representatividade nas bonecas, no brinquedo, nos filmes que elas acessam, é muito importante para a gente começar a se enxergar. A gente estava falando aqui antes sobre educação, a Abel falou muito sobre como ela brincou com pessoas ali que não necessariamente chegaram, ela é pós-doutora hoje, né? E não necessariamente as pessoas que conviveram com ela chegaram nessa posição. Mas a gente quer ser essa primeira
primeira geração de primeiros, a última geração de primeiros, na verdade, né? A gente quer puxar outras pessoas que vieram da nossa comunidade, fazer com que as pessoas consigam enxergar que, sim, eu saí dessa comunidade, eu saí desse bairro, eu saí dessa realidade, e outras pessoas que estão no mesmo lugar de onde eu saí podem também conquistar esse lugar de ser uma empreendedora, de ser uma pós-doutorada. Então, assim, é importante a gente realmente começar a trazer as pessoas que estão ali, que fazem parte de uma realidade que a gente já viveu ou que ainda vive, mas que a gente teve acesso a outras oportunidades, para que a gente seja, de fato, a última geração de primeiros e a gente consiga mostrar para as pessoas que elas podem, sim, alcançar tudo isso também. Mari, eu amei essa frase, eu vou usar muito. Eu quero ser a última geração de primeiros. Mas não é minha. Não é sua, não? Não, não é minha. Depois vai descobrir quem é a autoria. Mas, enfim, acho que quando é bom também... Eu vou falar uma frase no final também, que eu não consegui achar a autoria, mas vou falar, porque a gente tem que fazer a frase viver, né? Porque é maravilhoso. Puxando na questão da mulher, eu falei até num outro programa e me puxou aqui novamente, eu sou a primeira mulher diretora de uma TV legislativa aqui da Bahia, nesses 16 anos. Então, eu quero ser a última primeira. Que venham mais mulheres ocupando esse espaço. E aí a gente falou também da Cleópatra e me lembrou um episódio, uma matéria que eu vi do canal History, que ele fala o seguinte, que nem sempre as esculturas gregas eram brancas, que eram tudo muito colorido, que foi pintadas de branco depois de um determinado reinado para distanciar da cultura egípcia, que é africana, para que o branco seja o bom, o elevado, o próximo ao céu, e o colorido, o que não presta. E aí, por isso que vem essa tentativa de esbranquiçar Cleópatra, né? Qual é a gravidade disso, Mabel? O tempo inteiro querem desumanizar a população preta. E essa tentativa de estar sempre no poder, porque se o poder é bom, eu também quero o poder. Se estar no topo vale a pena, eu só não posso estar no topo sabendo que outros negros, outras negras estão lá na base e que eu, para subir, preciso pisar nessas pessoas. O tempo inteiro a branquitude deseja não sair do topo porque nós somos uma ameaça. Eu acabei de escrever um poema no qual eu falo, não me chame de fada sensata, porque eu sou uma preta intelectual, então eu tenho que ser uma bruxa temida. Porque eu causo temor nas pessoas. Porque as pessoas sabem que o meu viés é crítico. Então não tem porquê eu aplaudir essas coisas que eu acho que a gente precisa caminhar. Eu acho muito bacana que a gente se veja nesse espaço, porque olhar para estátuas, olhar para... Muitas vezes são homenagens que são feitas. E aí eu pergunto, cadê a homenagem a Maria Filipa? Sim. A heroína negra, que deu Exatamente. surra de Cansanção, da ilha de Itaparica, não vi ainda essa estátua, né? Precisamos reverenciá-la, né? Então, assim, é importante que a gente veja que inúmeras mulheres negras ainda não foram aplaudidas como deveriam. A gente conhece ainda muito pouco da história de Dona Dalva do samba. Dona Dalva está aí, né? Tem inúmeras mulheres que a gente precisa conhecer e a gente não conhece. Então, o tempo inteiro, quando a gente fala de homenagens, e a gente fala de homenagens sempre ligadas à Europa, essa visão europeizada, eurocentrada, ela precisa ser demolida. Sim. Hoje, temos uma expressão que é educação decolonial. Ou seja, o que o colonizador me disse, eu vou refutar, eu vou contra-argumentar, porque eu tenho outras coisas a dizer. E é bacana que a gente entenda, por exemplo, que o movimento é muito esse. Olha, muita coisa nos foi contada de uma maneira que não era bem assim. Sim. Então, vamos revisitar essas narrativas para ouvir. Quem foi a aldeia indígena ouvir? Quem foi as senzalas escutar? Porque as narrativas são sempre as narrativas brancas. É sempre o colonizador quem conta, e ele conta o que ele quer. Exatamente. E a gente tem que falar e ouvir quem está naquele lugar de fala. Aquele que passou pela pele, que tem a propriedade de falar. E a gente fala também dessa questão do empoderamento da mulher através da beleza, da autoestima e da beleza negra. Na sua área da moda, Ju, você tem percebido isso? Essa volta mesmo, Mari falou da questão do alisamento dos cabelos, você está vendo um movimento de transição. Esse resgate é importante? Você sente que a moda também está se abrindo para isso? Sim, com certeza. Eu percebo que as mulheres negras hoje, elas se vestem com uma maneira diferente, que antes elas eram um pouco assim, restrita, entendeu? Ficavam pensando, será que vai ficar bem em mim? Será que vão aceitar? Hoje ela já se veste assim, sem medo do que vão pensar dela.
se vestem bem melhor hoje. Já consegue se empoderar disso e se achar bonita. Se achar bonita, né? que é importante. Essa é a parte importante. Por que o bonito é só o cabelo liso, o olho azul e a pele branca? Não. A beleza negra ela tem que ser ressaltada. Isso é muito importante. Certeza. E aí tem um papel importante nessa parte do... E a questão também que me veio aqui agora... Não é problema, viu, gente, alisar o cabelo. A mulher, ela pode alisar o cabelo, ela pode fazer o que ela quiser, a mulher negra. A questão não tem que ser uma obrigatoriedade. Tem que ser uma opção. O jeito que ela quer usar. Não tem que ser uma regra. Exatamente. E falando aí de mulheres e nesse lugar de referência, tem uma mulher que foi pioneira nessa questão de empoderamento feminino, que foi a Elza Soares. Né? Então, antes mesmo de se falar em empoderamento, de falar em feminismo, ela já falava. E eu queria perguntar aqui para vocês, qual é a mulher negra que vocês tomam em referência, assim? Que você me espelho nessa mulher. Eu vou começar aqui com você, Ju. Tem alguma que você se inspira? Pode ser famosa, como pode não ser, tá? Sim, eu, Margareth Menezes. Margareth Menezes, hoje nossa ministra da Cultura. Que maravilha, baiana, retada. Você, Mari? A minha não é famosa, que é a minha mãe, que teve muito essa base assim, da educação, de mudar a realidade dos filhos dela, mesmo ela não tendo esse acesso. Então, isso para mim é um exemplo de como é que a gente consegue conquistar as coisas, mesmo quando a gente às vezes não tem ideia do que é esse acesso que a gente quer dar ao outro. Perfeito. E você, Mabel? Com certeza a Maria Filipa. Quando eu falo assim, a Maria Filipa que habita em mim, saúda a Maria Filipa que habita em você. Então, sabemos que somos mulheres de guerrilha, e que precisamos efetivamente repensar o nosso lugar. Liderar outras mulheres não é fácil, ela liderou mais de 40 vedetas, quando as pessoas subestimaram a inteligência dela e eles achavam que naquele momento iam de novo naquela praia realizar o estupro colonial, eles foram violentados. E foi uma violência de resposta. Enquanto isso, navios recebiam fogo. Então, era muita mulher junta e ela, como líder, é extremamente importante pensar sobre isso. E eu acho que a gente não deve duvidar desse protagonismo. Adoro que eu saio daqui cheia de palavras. Já vou usar também essa. O tempo inteiro, a gente não duvida da Joana Angélica, uma mulher idosa. A gente não sabe como foi. Talvez estava lá. Mas parece que fica claro que é uma verdade absoluta, né? É uma verdade. Talvez estiveram lá. Vai, Joana, vai, Joana. Não, quem vai sou eu, quem vai sou eu. E aí foi Joana e Joana virou. A gente não sabe. Sim. Ou se foi ela que falou, não, eu irei. E aí, como assim? Pessoas da mesma religião mataram em nome de Deus? Que Deus é esse? A Maria Quitéria, da sua cidade, né, de Feira de Santana, ela é muitas vezes masculinizada. Parece que ela não teve afeto, parece que ela era homoafetiva. E a gente começa a tirar a mulher do seu lugar, o seu mulherismo. Mas a Maria Filipa é a questionada. Será que aconteceu? Será que é verdade? E eu acho importante a gente perguntar a que verdade você reverencia. Exatamente. E isso me lembra uma amiga minha que ela colocou o nome da filha, ela tem um casal de gêmeos, é Maria Filipa e Gilberto. Assim, olha, que a importância da gente revisitar a história, a gente divulgar, tem que ser falado. Justamente para a gente enaltecer esse orgulho, né? Uma mulher guerreira, negra e referenciar mesmo. Não pode ser invisibilizado, invisibilizado tá correto, né? Na história, esse protagonismo, esse protagonismo. Adorei, ótima palavra. Para a gente fechar esse bloco, rapidamente, Ju já falou de um momento que ela teve de sentir esse racismo, né? Ela tá na loja dela e a pessoa entrar e procurar quem é a dona da loja, quem é a Ju. E ela tá de cara com ela e a pessoa não identificar que ela é a dona, né? Vocês já passaram por alguma situação dessa, assim, de um racismo meio que sutil e que você fez, opa, peraí, e como é que você se saiu nessa, Mari? Eu não sei se a gente consegue se sair exatamente, porque às vezes a gente demora de identificar que aquilo que a gente está sofrendo é racismo. Mas acontece muito em lojas o contrário, né? Gil falou de ela não ser identificada como dona da loja, mas pessoas pretas, quando entram em lojas que tem valor das peças, por exemplo, é mais caro, a gente sempre é olhado com desconfiança, né? Às vezes não é nem atendido. Já aconteceu isso comigo, de eu entrar numa loja, de não ser atendida, e aí a gente sempre se questiona, e aí, eu realmente provo aqui que eu consigo pagar por isso ou não? Eu saio daqui porque isso daqui me machuca. Não sei qual é a resposta exatamente, mas já passei por isso algumas vezes.
E a gente, às vezes, demora mesmo de identificar que o que a gente está passando, aquela situação é racismo. Depois a gente sai e fala, isso me incomodou num lugar que eu não sei nem explicar direito o que é. E é racismo, no final das contas. E ainda acha alguém para falar que é mimimi. Isso. Ainda acha alguém para dizer, mas também não foi assim. Ou para duvidar, não, mas isso não foi. Gente, deixa de besteira, como é que é isso? Não, não é. Não é besteira, porque talvez você nunca esteve naquela situação, naquele lugar, né? Exato. E aí fica fácil julgar ou minimizar uma situação quando não sofre na pele. Você, Mabel, você já contou aqui em alguns episódios de estar na porta da faculdade, achar que você estava pegando a mãe. Teve algum outro episódio que te marcou bastante? Sim, o racismo nos atravessa, né? A Grada Quilomba diz que não é um episódio único durante toda a nossa vida. Então eu sempre pergunto, quantos cabelos de crianças cacheadas, crianças crespas, você alisou? Você afagou, você deu afeto. Porque quando você bota o seu dedo, fica preso lá nos cachinhos. Né? E tem um poema lindíssimo, que eu não vou me lembrar a autoria, mas que diz assim, é exatamente para dizer, fique mais um tempinho aqui, porque são poucas pessoas que fazem esse passeio. Né? Então, assim, eu acho que é muito importante falar de cabelo, e eu lembro, assim, eu já passei por inúmeros casos de racismo, mas eu só quero dizer antes disso que, para mim, mimimi é minha misericórdia para a sua miopia. Né? Porque é uma miopia... Muito bom. De propósito, certamente, porque não é possível que a gente está trazendo dados, a gente está trazendo dores e você está desconfiando do que a gente está passando, né? Então, assim, eu lembro bem, por exemplo, de um momento. Eu fui fazer a sobrancelha definitiva e aí não tinha touca do tamanho para caber o meu black. E aí eu falei, eles tentaram se explicar, eu falei, olha, eu deveria ter dito, porque aí eu viria de turbante e diminuiria a quantidade de trabalho. Não, mas aí eles tentaram resolver de outra maneira e tal. E aí eu lembro bem, né, nesse mesmo espaço, que falou assim, não, nós temos uma promoção. E a promoção é, a senhora faz tal serviço e ganha uma escova. Eu falei, mas eu não dou escova no cabelo, tem outra promoção, porque essa promoção para mim não interessa. Ah, não, porque a promoção é essa, a escova. Eu falei, querida, escova é para um outro tipo de mulher preta, que não sou eu, e tá tudo bem também que ela dê escova. Agora, se você tiver hidratação, eu quero com produto vegano, tudo natural. Eles aí começaram a olhar assim e falaram, é porque você vê meus cachos hidratados, é porque eu tenho muito cuidado com eles. Então, em geral, em salão de beleza, falando de autoestima, principalmente, agora a gente tem um grande cartel de salões especializados em cabelos crespos. Porque ali a gente sabe que a gente vai ser bem tratada. Mas, em geral... Coisa que antes não tinha, né? Isso. Então, aí já é um pouco também, puxando o gancho da Mari, desse viés, e da Ju também, do viés do empoderamento feminino, que buscou criar esses espaços baseados nas dores. Exatamente. É isso? A Mabel falou desse caso do cabelo, eu lembrei de um outro, que quando eu fui fazer natação, eu aprendi a nadar muito tarde, já era adulta. E aí, a touca, ela não ficava no meu cabelo, porque cabelo cacheado, a gente usa creme. E o professor, ele falou assim, mas você vai ter que arranjar... Venha sem creme pra natação. Como se eu saía do trabalho, ia para esse espaço e eu deveria ir para lá com o cabelo bagunçado para que coubesse na touca e essa touca não saísse da minha cabeça. Ele não entende porque ele não quer entender, obviamente. Sim, que a gente tem aí acesso à informação. Que a mulher preta, ela vai estar com esse cabelo com creme, principalmente essa que trabalha, que tem mais de uma atividade no dia a dia. Então, assim, tá nessas sutilezas. Nesse momento que eu passei por isso, eu não entendi que isso era racismo. Mas eu saí de lá incomodada. Tempos depois que eu vim entender assim, não, isso que ele fez é muito absurdo. Ele não deve questionar a forma como eu pintei o meu cabelo, por exemplo. Pois é, ele faria isso com uma mulher branca? Não faria, certamente. Certamente não faria. Ju, você, na sua família, você sempre teve apoio para seguir o caminho que você queria seguir? Não. No caso, meus pais queriam que eu estudasse, que eu me formasse e eu não consegui realizar o sonho deles. Mas o que eu não consegui realizar para meus pais, eu consegui fazer com minha filha. Então, assim, eu sempre trabalhava de carteira assinada e minha filha teve problema de saúde, tive que sair e tive que me manter vendendo roupa. Mas eu consegui formar ela em uma boa escola, faculdade, em um curso de inglês. Então, assim, tudo aquilo que eu não pude fazer por mim, eu fiz para ela. E falando do racismo, eu também já passei por isso na minha loja. No caso delas ali, foi no salão, a outra na natação. E no meu caso, assim, as pessoas não aceitam o fato de ter uma loja no bairro e de ser negra e vender roupa cara.
Porque, como eu te falei, eu trabalho com multimarcas. Então, amigas minhas que têm loja dentro de shopping, que quando a gente se encontra em São Paulo, elas falam assim, mas Ju, e você consegue vender essa roupa? Tipo, Mas, quer dizer, por que você consegue e eu não conseguiria? Eu não consigo. Então, assim, porque uma dona de uma loja negra, que tem uma loja em um bairro, ou no bairro, que não é dentro de um shopping, não consegue vender uma roupa cara. Então, assim, sempre ela fica assim, Ju, mas eu não entendo como é que você consegue trabalhar com essas peças caras. Então, mas assim, espera aí que a gente vai contar para elas no próximo bloco, porque nosso tempo estourou, Ju. E você não saia daí, o programa tá uma delícia, é rapidinho, a gente já volta. Isso é Ponto a Ponto Mulher, saia não. Voltamos com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Empoderamento da Mulher Negra. E eu recebendo aqui essas potências de mulheres. Gente, a gente tá aqui, ó. O pessoal da técnica, você tem ideia, tá esquecendo do tempo, porque tá tão envolvido no programa que tá já se deliciando. E eu tenho certeza que você também está gostando. Aqui comigo a Mabel Freitas, que é pós-doutora em Educação, a mentora de negócios, Mari Cerqueira, e a empresária Jurimar, mais conhecida carinhosamente aqui pela gente de Ju Proença. Uau, gente, que maravilha. Olha só, a senhorita, que começou engateando já, ela já estava aí nos negócios, é a idealizadora do documentário Quem Mete Dança é Ela. Fala um pouquinho pra gente desse projeto, Mari. Ele surgiu na faculdade porque eu sentia falta que a gente falasse de pagode baiano dentro da universidade, né? Dentro da academia. Existe um tabu, assim, do intelectualismo não ter a ver com a cultura popular também. Então, eu fiz isso, assim, de propósito mesmo. Eu queria provocar a academia a pensar sobre isso. E aí eu escolhi a partir dos vieses dança, mulher e feminismo. Então, eu utilizei esses 3 tripés para trazer essa pesquisa para dentro da universidade, para dentro da academia. E falando principalmente qual é o papel da mulher dentro dessas danças, né? A gente tem o samba de roda, a gente sabe que a dança é isso que é uma espécie de imã para a música. E como é que essas mulheres elas têm esse papel de fazer isso se popularizar no samba de roda, no pagode baiano, por exemplo, e em outros ritmos. E foi isso que eu trouxe para dentro da academia, com uma forma de provocar mesmo esse papel da mulher e falar da cultura que está nos bairros, né? Que está na periferia, que as pessoas consomem e o que é que tem por trás disso, quais são as discussões por trás desse tema. E a gente tenta se encontrar ainda nesse processo de empoderamento, nesse processo de protagonismo sobre o que a gente realmente quer da nossa vida, do nosso corpo, o que é que a gente realmente quer escutar, o que é que a gente realmente quer dançar, onde a gente quer viver, o que é a profissão a gente quer seguir. Eu sempre fui muito firme nas minhas escolhas. Eu nunca fui de aceitar qualquer coisa. Não acho que a mulher que dança pagode seja alienada. Pelo contrário, as que eu conheço são muito firmes, estão ali porque querem, sabem que é difícil, que vão sofrer assédio, que vão sofrer preconceito, mas vai, tipo assim, coloca o que é importante na frente das dificuldades e enfrenta. Eu, Carol, não me considero alienada no sentido de só aquele mundo ali do pagode, só aquilo tá certo, ou as músicas não prestam, eu vou dançar aquilo ali. É Edilene Alves, que dançando pagode se formou em administração. No meio de toda a loucura da estrada, de chegar e não dormir e ir para a faculdade. Edilene Alves, que tem todo um trabalho de produção artística. O último trabalho que a Edilene fez foi o DVD de Ivete Sangalo em São Paulo. Edilene Alves, que é coreógrafa, dançarina, deusa do ébano do Ileaí. Eu posso citar milhares de Edilene Alves, que dentro do pagode está com a cabeça aberta para fazer milhares de outras coisas. Porque eu sei que todas as outras coisas que eu fizer vai agregar o pagode e vai servir de referência para mostrar que o pagode é apenas mais um item positivo na minha vida, que a partir dele eu busco milhares de coisas e que abre muitas portas para mim, pela forma como eu atuo dentro do pagode. Então, assim, a gente tem que quebrar isso, tem que modificar essa imagem de que a mulher do pagode é a mulher alienada, que só faz aquilo, que só sabe fazer aquilo.
Não. Qual foi a parte mais trabalhosa em elaborar esse documentário? Foi, com certeza, encontrar alguém que quisesse falar de pagode baiano sem adicionar essa discussão, porque eu trouxe pessoas da academia e pessoas que estavam ali nesse cenário da dança, né? Mulheres que dançavam, que faziam parte dessas bandas. Foi encontrar mulheres que quisessem falar disso sem o preconceito, porque existe um preconceito com a música, e é encontrar mulheres que falem disso de uma forma analítica, mas sem colocar ali tanto esse, eu acho, os seus preconceitos nessa análise foi a parte mais difícil. E é curioso, né? Porque ver mulheres não querendo falar sobre esse outro espaço em que mulheres estão inseridas, para analisar, para ver, mas sem esse olhar do julgamento, mas sim esse olhar analítico, é uma coisa curiosa. Eu estava tentando justamente quebrar esses preconceitos, trazer isso para a discussão e ter essa dificuldade de encontrar mulheres para falar, foi uma coisa que me deixou meio... Gente, mas a gente não vai discutir sobre isso, a gente vai o tempo inteiro dizer que as mulheres não entendem sobre aquilo que elas estão consumindo. Mas precisamos falar sobre isso. Precisamos falar, mas foi bem bacana no final das contas. E é interessante como a gente percebe que o racismo, o preconceito, ele permeia todo mundo. Aquele que não tem conhecimento, aquele que tem até um conhecimento, aquele que está no próprio lugar de fala. É interessante isso, né, Mabel? E como desconstruir isso dentro das próprias mulheres, das próprias pessoas negras? Então, existe uma expressão também que é muito usada hoje, que é temos que nos aquilombar. Então, esse aquilombamento é um momento de reflexão, de troca, e a gente sabe que esse aquilombamento acontece desde o século XVI. Hoje, fazemos aquilombamentos científicos, aquilombamentos culturais, aquilombamentos artísticos, literários. Então, quanto mais lugares de trocas, melhor. A gente se sente muito mais robustecida quando a gente ouve uma história. Então, como assim? A Ju saiu de sacoleira para empresária. Então, cabe um livro, né? Cabe um documentário, cabe um momento para que outras mulheres também se inspirem. Então, a história dela é inspiracional. Então, certamente, quando outra mulher fala, olha, ela conseguiu, ela teve uma questão de saúde na família e ela conseguiu dar conta. Então, assim, é muito especial. Porque algumas pessoas, infelizmente, acham que essas narrativas são narrativas fictícias. E aí, quando a gente conta, fala, não, a gente está falando verdade, isso é verdade, não é nem verossimilhança, isso é verdade, isso aconteceu. Então, eu acredito que a gente vai conseguir transformar nesse ideal de mulher negra quando a gente se identificar com as histórias. Quando a gente olhar para outra e, ao invés de olhar como concorrente, ao invés de olhar como uma pessoa que pode, em algum momento, derrubar, trazer algo negativo, a gente precisa entender que esta outra, quanto mais ela esteja fortalecida, melhor. Sim. A Conceição Evaristo fala que a nossa fala estilhaça o silêncio e que a gente está escrevendo e falando para acordar a branquitude dos sonos injustos. Então, é bacana que a gente sacuda a Casa Grande. Porque a senzala sempre esteve em festa, sempre esteve em guerrilha. Só que, neste momento, a gente faz guerrilha em outros espaços. Imagine no avião a gente sofrer racismo. Sim. Imagine em hotel a gente sofrer racismo. Então, não adianta ter título, porque o título não blinda. Não adianta ter dinheiro, porque o dinheiro também não blinda. Então, é muito especial que a gente entenda. Eu preciso, no espaço onde eu estiver, fazer um quilombo surgir ali. E que esse quilombo tenha cada vez mais mulheres na liderança, porque nós somos a base de tudo. E a gente fala, né, da Angela Davis, quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade vai se movimentar com ela. Então, se um dia uma mulher negra, como diz a Cristiane Sobral, disser, hoje eu não vou lavar prato, hoje eu vou ler um livro. Isso é uma revolução. Sim. E a gente precisa fazer isso cada vez mais. Maravilha. E é isso que a gente fala, quando você tem a referência lá da Ariel, da Cleópatra, de mulheres que estão nesse lugar de destaque, você tem uma referência também ao seu lado, dentro da sua família, aproxima e fala assim, olha, eu tenho o ideal onde eu quero chegar e eu tenho a possibilidade, porque se quem está aqui do meu lado conseguiu, é que é um caminho que é possível, que é viável, que eu posso conseguir também. E, Michele, eu acho que é importante também falar nesse momento que, assim, eu achei incrível uma Ariel negra, mas eu preciso de uma sereia negra que conte a minha narrativa. Não é só colocar uma pessoa negra no lugar de uma pessoa branca, uma pessoa ruiva. Eu acho que é especial que as nossas narrativas sejam contadas e elas ainda não são. Sim. E foi muito especial também quando várias pessoas falaram assim, mas a Cleópatra é negra, qual é a dúvida? Estamos em 2023. A gente tem edições de livros de história que ainda trazem
a Cleópatra branca e, além disso, o Egito fora da África. É como se o Egito boiasse no... Isso eu acho incrível. É como se o Egito mapa. estivesse por cima de algo que é o Egito e não é a África. É muito... É terrível isso. É uma manipulação assustadora. É tal qual dizer que a Terra é plana. Beira, assim, o cúmulo do absurdo. E realmente, você falava aí de uma coisa que me lembrou, num programa que teve aqui, se eu não me engano, foi o Gente da Bahia, que a Samile apresenta, uma das convidadas dela, ela colocou isso. Me fugiu assim, mas depois eu vou lembrar o nome da convidada. E ela colocava isso, ela era contadora de histórias, foi contar a história para algumas crianças, e elas queriam ver a história, voltando para Ariel. E aí ela pensou, para eu contar essa história, eu preciso de um mapa mundi. Aí trouxe o mapa mundi, foi assim, a Ariel, ela é daqui da Dinamarca. Mas deixa eu falar para vocês, aqui, aí mostrou aqui, foi no programa Bahia da Gente, mostrou aqui o Rio Vermelho, aqui, foi assim, mas aqui no Rio Vermelho nasceu uma outra sereia. Eu posso contar delas para vocês? É a Iemanjá. E aí começou a contar a história nossa, gente, né? A história da nossa cultura, enaltecer a nossa cultura e contar. Isso é importantíssimo, concordo. Adoro. Ju, a gente foi pro bloco, eu já iniciei esse bloco com outros assuntos, e nós não voltamos à sua história. Então, vamos voltar à sua história. Onde você disse que amigas suas, que também são donas de loja, que são mulheres não negras, e elas ficam desconfiando e duvidando. Como é que você consegue vender roupa cara e ainda comparando com ela? Eu estou num shopping center, que seria um ambiente, eu não consigo. E como é que você consegue? Em primeiro lugar, como isso te toca? Eu tento mostrar para ela que é o meu atendimento, né? Apesar de eu ter uma loja no bairro, mas eu tenho uma clientela diferenciada. Então, hoje, com esse negócio de rede social, tem aquela cliente que vai lá e marca. Aí fala, Ju, você atende doutora tal, da clínica tal, esposa de doutor tal, você faz parceria com TV. Então, assim, isso incomoda muito, tipo... eu percebo que é pelo fato de eu ser negra e estar lá no 7º andar, sabe, em uma sala que não é uma loja e tal. Então, isso incomoda, elas não aceitam mesmo. Poxa, Ju, mas como é que eu faço? Eu queria tanto fazer parceria, isso e tal. Pô, eu não entendo. Se você vai numa empresa de estágio, você consegue pegar umas estagiárias apresentável e eu que tenho loja no shopping, elas mandam... Enfim, tem essa discriminação o tempo todo. E como ela mesma ali citou, elas não têm nenhum pego assim de preocupação em querer minimizar o fato de eu ter uma loja no 7º andar e conseguir essas coisas. Então eu percebo que incomoda. Tipo, elas botam aquela palminha, aquele coraçãozinho que eu sei que é só para dizer. E isso te magoa? Magoa bastante. Bastante. E elas querem realmente saber por que eu consigo fazer esse tipo de parceria, de ter clientes minhas que foram para a festa de celebridades e que marcaram minha loja. Então, elas não entendem, entendeu? E eu deixo elas lá sem entender. Eu continuo... Beijo no ombro e brilha. Pois eu deixo sem entender. Eu não entendo por que você não vai para a loja no terra. Eu digo, Deus está no controle. E tem uma coisa que é importante, que elas estão perguntando para a Ju, como é que você faz isso? Pague por esse conhecimento. Ela tem esse conhecimento. Você quer uma consultoria? Você quer ajuda? Não, pague. Existem essas pessoas... Assim, Ju não tem formação em nada, porque eu fiz formação, sou formada em moda, eu fiz curso disso e daquilo. Eu não fiz esse tipo de formação e consigo algumas coisas que elas não conseguiram, entendeu? Então, assim, elas não entendem. Mas... E engraçado que se o questionamento fosse nesse tom de eu quero aprender, venha comigo, me ensine, seria ótimo, mas não é. É um questionamento na dúvida e na inveja. É isso mesmo. Tipo assim, como é que você tem essa capacidade? E eu, uma pessoa de privilégios, não tenho. Né? E isso é muito terrível. É incomodar, né? Todas as vezes que a gente incomoda, lamentavelmente, quando uma pessoa negra, ela chega a um espaço de destaque, incomoda muitas pessoas. E assim, eu não sei dizer especificamente, marcando na história, né, como é que isso aconteceu, porque as narrativas que a gente tem são narrativas das casas grandes. Então, por exemplo, a Anastácia era uma escravizada belíssima. Então, ela teve uma máscara de Flandres para esconder a beleza. Toda mulher negra que se destacava, ela pagava com a vida, muitas vezes. Então, hoje, nós não somos colocadas em ambientes de poder,
Nós não somos convidadas para as atividades e muitas vezes não somos remuneradas. Então, mas você não é militante? Sim, mas militante paga. E o perfume importado é caro, a gasolina tá cara, a roupa tá cara na Juveste. Claro. Né? Então, é importante dizer que a gente não pode estar fazendo exatamente essa consultoria gratuita. E o tempo inteiro nos é cobrado, mas você não é militante? Eu falei, eu sou militante, mas militante. Meu amor. Eu não milito para quem pode me pagar. E eu cobro caro. O nome pra vocês aí, ó, Cici de Oxalá, mãe de santo daqui da Bahia, que contou a história ia contar da Ariel, aí foi pro programa aqui, entrevistado pela Samile Fonseca, o programa nosso aqui, Bahia da Gente, e aí foi pra Sereia, aqui a nossa Iemanjá. Então, voltem lá, vá no YouTube aqui da TV Alba e vejam esse programa que tá maravilhoso, vale muito a pena. Estamos chegando no final, gente, passa rápido, né? A gente tinha ainda muito assunto, mas a gente vai ter que ter um outro programa, talvez de 3 horas de programa, pra gente esgotar, e nunca vai se esgotar, porque ainda bem que temos muito a debater sobre esse assunto, pra gente impactar cada mulher, cada homem que está assistindo. Mas antes de encerrar, eu vou fazer o seguinte, eu quero falar uma frase e vou pedir pra vocês complementarem essa frase, certo? Eu vou começar aqui por Mabel e a frase é o seguinte: eu sou mulher negra e empoderada. Por quê? Porque eu honro com sabedoria todo o ensinamento que as minhas ancestrais deixaram para mim. Eu estou hoje realizando o sonho delas, de todo o sangue que foi derramado, de toda a luta que foi vencida e de todo o movimento que foi feito antes da minha nascitura. Maravilha. Mari? Porque eu estou em espaços que me disseram que eu não poderia estar. E eu estou ocupando ele, independente do que me disseram que eu poderia ou não. É a partir da minha vontade. Perfeito. Ju, por que você é uma mulher negra e empoderada? Primeiramente porque eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus. Sempre trabalhei, sempre corri atrás do meu objetivo e eu acho que eu sou merecedora. Uau! Mulheres maravilhosas, negras, pretas, empoderadas, muitíssimo obrigada por compartilhar o conhecimento de vocês com a gente aqui hoje. Eu tenho certeza que, como eu fiquei impactada e toda a equipe aqui, que estão assim, ó, de boca aberta, cada um cinegrafista que eu tô vendo aqui, todo mundo assim, ó, e Diogo Henrique, que tá aqui no meu ponto também, tá assim, esqueceu até de falar a hora do programa, e a gente já estourou outro bloco. Estamos, assim, muito felizes desse momento, dessa conexão, dessa troca. Espero que vocês também tenham gostado bastante e olha só, empoderamento é amar quem eu sou, fugir dos padrões de beleza e assumir que ser negra é lindo. A autoria é desconhecida, mas assim eu encerro esse programa e nós nos vemos no próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau. Até mais.